Pode não parecer, mas nós somos apenas espectadores em um mundo controlado por seres invisíveis. Seres que estão cada vez mais poderosos, e tudo por nossa causa. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre vírus e bactérias, os verdadeiros donos do planeta. Se você gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Para os leigos, vírus e bactérias podem parecer a mesma coisa, porque ambos causam doenças muitas vezes fatais. Mas para a biologia, há uma grande diferença. Enquanto as bactérias são um tipo de célula biológica, constituindo um grande domínio de micro-organismos e consideradas como seres vivos, os vírus não passam de partículas infecciosas e até hoje há debate sobre se eles são ou não seres vivos. Ambos são invisíveis a olho nu, porém capazes de se multiplicar rapidamente em um curto espaço de tempo. As bactérias nem sempre são prejudiciais. Algumas delas são até mesmo vitais para a saúde humana, como, por exemplo, as que compõem a flora intestinal e auxiliam no processo digestivo. Quando elas saem do controle ou quando interagem inadequadamente, aí temos um problema. Tuberculose, cólera, tétano e difteria são exemplos de algumas doenças que as bactérias podem causar. Um vírus, por outro lado, precisa de ajuda externa para se multiplicar, se infiltrando no material genético das células dos seres vivos e fazendo uma reprogramação, capaz de liberar partículas infecciosas pelo organismo. Cada vírus possui uma célula hospedeira específica, sendo que alguns atacam somente bactérias e fungos, enquanto outros atacam plantas. Outros tipos de vírus são capazes de atacar somente animais, e já outros, somente seres humanos. Existem, é claro, os vírus que atacam ambos, e esses são os mais perigosos. Algumas doenças causadas por vírus são a AIDS, a hepatite, as gripes em suas mais diversas ramificações, dengue, catapora, sarampo e infecções diversas como o recente coronavírus, capaz de causar uma infecção respiratória mortal. Na história, os vírus e bactérias tiveram um desenvolvimento tão interessante quanto assustador. Imagine só um cenário em que pessoas ao seu redor iam dormir por horas e horas e simplesmente não acordavam mais, a não ser que fossem chacoalhadas. Daí, elas levantavam, até comiam algo, usavam o banheiro e, como se tivessem passado dias sem dormir, voltavam sonolentas para a cama para nunca mais acordarem. Acredite se quiser, mas esse sono mórbido matou cerca de 5 milhões de pessoas na Europa entre 1915 a 1926 e simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Até hoje não se sabe o tipo de vírus que causou a doença do sono, uma das pandemias mais violentas da história humana, que ganhou o nome de encefalite letárgica, por resultar em uma inflamação no cérebro que fazia as pessoas perderem os sentidos e caírem no sono da morte. Mais assustador do que isso se deu em seguida, o surgimento do vírus H1N1. No início, pessoas que pegavam gripe por esse vírus acabavam melhorando. Porém, entre 1918 e 1919, a taxa de mortalidade atingiu 2,5% e em 25 semanas, uma versão mais letal do mesmo vírus que ficou conhecido como gripe espanhola acabou matando mais gente do que em 25 anos de AIDS. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola, o que correspondia a 5% da população mundial da época, vitimando mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, que havia acabado naquele ano. Com as recentes e alarmantes notícias sobre o coronavírus, acabamos nos perguntando:
Será que um desastre como esse que já ocorreu no passado pode se repetir? Os vírus e as bactérias são mesmo uma ameaça tão grande a ponto de definirem o curso de nossa história? Bem, para que possamos responder essa pergunta, primeiro precisamos entender como funcionam esses micro-organismos. Apesar de parecer assustador, você sabia que as bactérias praticamente fazem de você quem você é? Isso porque existem mais bactérias sobre sua pele do que gente vivendo no planeta inteiro. Para as bactérias, seu corpo é um lar paradisíaco, abundante em água, gordura, proteínas e sais minerais que as mantêm vivas. Elas se deleitam com a vasta disponibilidade de óleos e proteínas necessárias para sua sobrevivência. Isso pareceria assustador se não fosse o fato que, pelo lado de dentro, somos um universo inteiro. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Colocando tudo isso em perspectiva, se existisse uma enciclopédia de 30 volumes listando tudo o que vive no planeta Terra, 27 seriam para descrever vírus e bactérias. Eles são os verdadeiros donos do mundo desde sempre. Os micro-organismos são fundamentais para a vida. Fabricam vitaminas, quebram proteínas, limpam o intestino, cuidam do processo digestivo e são tão vitais para os seres humanos quanto as células. Aliás, você sabia que cada uma das nossas células já nasce com uma bactéria dentro? Pois é, a mitocôndria é a responsável por fornecer energia para as nossas células. Podemos dizer que os micro-organismos são como microengrenagens que nos mantêm vivos. Mas assim como dão a vida, podem tirá-la em instantes. As bactérias só são boas quando estão nos lugares certos. Se forem parar na corrente sanguínea, já era. Esse é o caso da Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria gram-negativa que causa a sepse, uma infecção capaz de destruir os tecidos do corpo. Às vezes, o único tratamento é amputar as partes do corpo que foram infectadas. Como se não bastasse, nós temos contribuído para que, de simples bactérias, elas passem a se tornar superbactérias. Por conta do uso de antibióticos para o tratamento de doenças não tão graves, ou até mesmo pelo uso irregular dos remédios, as bactérias vêm se modificando, tornando-se mais e mais resistentes. Nesse processo, um grupo pequeno desses seres pode sobreviver ao antibiótico, por terem uma constituição um pouco diferente dos demais. As bactérias que sobram se tornam resistentes àquele antibiótico e podem se reproduzir, transmitindo essa mutação às demais. Para se ter uma ideia, surgiram bactérias resistentes à própria penicilina, a considerada mãe dos antibióticos. Caso não encontremos uma solução para combatê-las, estima-se que até 2050, mais de 10 milhões de pessoas venham a morrer por problemas relacionados a superbactérias, sendo os principais afetados os países e as regiões mais pobres, sobretudo na África e na Ásia. Diferentemente das bactérias, os vírus por si só não fazem nada, a não ser que se hospedem em uma célula para obter a energia necessária para então fazer suas operações. Assim como numa fábrica em que os vírus são os operários das máquinas para que possam dar início a uma produção. Cada tipo de vírus tem uma espécie de chave que pode quebrar um determinado tipo de célula para que assim adentrem. Um exemplo disso é o próprio HIV, que possui a chave para a célula CD4, célula fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. Quando o vírus quebra essa célula, as defesas do organismo são enfraquecidas. É por esse motivo que um paciente acometido pelo HIV não morre pelo vírus em si, mas pode vir a óbito por um simples resfriado, já que não possui defesa nenhuma para combatê-lo. Nosso organismo é muito complexo e evoluiu por milhões de anos para poder lidar com invasores e, na maior parte dos casos, vencê-los. Nosso sistema de defesa se inicia na pele,
que está coberta de células mortas, o que evita a infecção por vírus, por obviamente estarem mortas. A pele é a nossa primeira camada de proteção, de forma que os vírus precisam adentrar pelos nossos orifícios, nariz, boca ou genitais. Alguns vírus até entram diretamente na corrente sanguínea através de picadas de mosquitos. É aí que dispomos das armas mais sofisticadas do universo para combatê-los, os linfócitos, que possuem uma inteligência própria e são capazes de atirar para todos os lados a fim de eliminar uma combinação infecciosa. Eles até mesmo criam exércitos de clones de si mesmos para matarem as células hospedeiras do vírus, um processo que demora alguns dias para ser feito. Enquanto isso, os sintomas como a febre vão aparecendo. Quando a batalha é vencida, o exército de clones que matou o vírus inimigo fica em seu organismo para sempre, de modo que você se torna imune àquela doença. É exatamente assim que as vacinas funcionam. Proteínas dos vírus, e não eles inteiros, são injetadas em seu corpo para provocar exatamente a formação deste exército e imunizar você para sempre. Então, a grande pergunta: por que não conseguimos nos livrar dos ataques de vírus de uma vez por todas? O problema está em nosso próprio modo de vida. É claro que alguns vírus encontram formas de se esconder dos exércitos de linfócitos que os atacam, mas o nosso modo de vida é o grande responsável pelo surgimento de novos vírus, mais fortes e com um alto poder de letalidade. No passado, quando não existiam as vacinas, geralmente os vírus se proliferavam e matavam seus hospedeiros junto, levando consigo tribos inteiras. As civilizações caçadoras e coletoras viviam esparsas e a expectativa de vida também era muito menor. Se você fosse um vírus letal naquela época, contaminaria uma pessoa, se espalharia para todas as 50 pessoas da tribo e ficaria sem sua fonte de vida. Naquele período, os vírus letais existiam, mas não prosperavam. Porém, isso mudou. Com o desenvolvimento da agricultura e o crescimento populacional, a troca entre culturas e posteriormente viagens transoceânicas, os vírus também tiveram a sua vez. Eles passaram a ter uma oferta muito maior de corpos para se hospedarem, sobretudo através da criação de gado e do contato com seus excrementos e secreções, onde as variações mais letais desses micro-organismos começaram a aparecer. Para se ter ideia, com a recente tecnologia que desenvolvemos para entendermos mais sobre os vírus, a ciência ganhou o poder de rastrear a origem deles. O resultado traçado por geneticistas revela que há um ancestral em comum nas comparações de vírus de animais com os humanos. A conclusão foi que o vírus do sarampo é parente de um que ataca o gado, o da peste bovina, o que significa que os vírus dos bois passaram por uma mutação genética na época das primeiras criações e adquiriu o poder de invadir e infectar os seres humanos. O histórico do vírus influenza começa nas aves selvagens, que carregam o vírus sem ter como infectar os humanos. Mas como era de se esperar, demos um jeito de fazer isso acontecer. Quando se deram as primeiras criações de galinhas, outros pássaros acabavam tendo contato com seu alimento e água, as contaminando. Os porcos, também criados juntos, também receberam uma mutação do vírus da gripe aviária, que foi capaz de infectá-los. Os vírus permaneceram se recombinando dentro dos corpos dos porcos e galinhas, até surgir uma variação que infectasse o homem. O resultado dessa mistura confusa foi que os porcos ficaram vulneráveis à gripe humana e à aviária, além de terem a gripe exclusiva deles. E novas combinações continuam surgindo a cada instante em algum lugar do planeta. Por isso, todo ano tomamos o conhecimento de uma gripe diferente e a qualquer momento uma nova doença mortal pode surgir. Um caçador em uma floresta qualquer pode contrair um vírus de um animal
e 3 dias depois estar do outro lado do mundo transmitindo o vírus para centenas de pessoas. Felizmente, nosso sistema de saúde evoluiu muito nos últimos 100 anos, mas ao mesmo tempo, a origem dos vírus também se tornou mais complexa. Hoje, há quase 1 bilhão de porcos no mundo e 19 bilhões de galinhas, o que são quase 3 galinhas por habitante. No Brasil, o maior exportador de carne bovina no mundo, o número de cabeças de gado supera o número de habitantes. A superpopulação desses animais aumenta as chances de aparecer novas doenças mortais. Até o surto recente, a última doença que colocou o mundo em pânico ocorreu em 2003, a gripe aviária, que infectou 423 pessoas e matou 258 delas. O novo coronavírus, cuja transmissão é muito mais fácil, já teve uma suspeita inicial de que sua origem tenha se dado a partir de animais marinhos na China, sendo que o mercado, inclusive, foi fechado para a desinfecção. Uma outra suspeita é de que a sua origem se deu a partir das cobras ou morcegos. De qualquer forma, investigações ainda procedem para que a origem do vírus seja descoberta. Você agora deve estar se perguntando: ok, mas e a solução para nos vermos livres dos vírus para sempre? Bem, a resposta não é muito animadora. Talvez nunca nos vejamos livres dos vírus, pois não existe uma fórmula mágica para isso. É impossível prever mutações. O HIV, por exemplo, só não é transmissível por mosquitos como a dengue porque é incapaz de sobreviver dentro do inseto. Mas basta uma pequena mutação para que isso aconteça. E ela pode acontecer a qualquer momento. Medidas de higiene, vigilância, criação responsável de animais e maior investimento em pesquisas científicas podem funcionar como armas eficientes capazes de não só prevenir, como também remediar os próximos casos, para ao menos administrar os riscos, a fim de que o mínimo de danos seja causado à humanidade e que possamos sair vitoriosos dessa infinita guerra contra seres invisíveis. E você, gostou de aprender um pouco sobre vírus e bactérias? Conte nos comentários. Até a próxima!